Muito boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, hoje nós estamos dando início ao curso Mediador de Conflitos, uma série de 3 cursos consecutivos que ministraremos durante 32 dias seguidos. Hoje é apenas a introdução. Queridos, vamos começar a nossa introdução explicando o que é um mediador de conflitos. Hoje eu não vou explicar do ponto de vista jurídico. É óbvio que este assunto é amparado pela lei, mas esse assunto nós trataremos outro dia. Hoje eu vou explicar o que é um mediador de conflitos do ponto de vista eclesiástico, porque a nossa formação é exatamente para efeito eclesiástico. E eu considero de extrema importância que a Igreja de Cristo, de um modo geral, valorize isto, porque a Igreja tem bons pregadores, bons mestres, mas ela tem deixado a desejar na área da conciliação. Isso é o trabalho de um mediador. Ensinamento muito bom, pregações boas, doutrina boa, mas nesta área a Igreja tem deixado a desejar. E é importante reconhecer, é importante admitir isto. Então, o curso Mediador de Conflitos tem o propósito, tem a finalidade de formar obreiros nesta área. De repente, o obreiro tem outras formações. Tem um amplo conhecimento da Bíblia, conhecimento teológico, mas não está atuando nesta área. A Igreja tem uma tríplice missão: para com Deus, para com o mundo e para com seus membros. Para com Deus, adoração. Para com o mundo, evangelização. E para com seus membros, a comunhão. E nessa missão da Igreja para com seus membros, entra uma área que não pode faltar, que é a atenção nas situações de problemas, mais que todo interpessoais e intrafamiliares, apesar de que isso não resume somente nisso, tem muitos outros. Então se faz necessário, extremamente necessário, a formação de obreiros para atuarem nesta área. O que é um mediador de conflito? É uma autoridade eclesiástica e uma autoridade espiritual. Vamos por parte. Por que dizemos que é uma autoridade eclesiástica e uma autoridade espiritual? Primeiramente, o que é autoridade? É alguém que possui uma investidura legal para tomar decisões. Isso é autoridade. O mediador de conflito é uma autoridade delegada. Eu não tenho tempo hoje para explicar com detalhes, mas em outra aula nós vamos falar com todos os detalhes sobre o que é uma autoridade delegada. E o mediador de conflitos assume esse papel. A autoridade delegada é a pessoa que recebe poder da parte de outra autoridade maior. Ou seja, é o representante de alguém.
Nós vamos falar isso à luz da Bíblia. Agora, o que é uma autoridade eclesiástica? Eu vou até dar uma passagem bíblica para você ler em casa. É muito importante que os irmãos que vão fazer, que já estão fazendo este curso, façam com a sua Bíblia na mão. Porque é um curso voltado para a igreja, é um curso cujas bases estão na palavra de Deus. Então eu vou estar de vez em quando dando algumas referências que não temos tempo para ler aqui, mas é bom que os irmãos leiam em casa. Eu falei autoridade eclesiástica. Qual é a referência bíblica? Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Mais adiante eu vou precisar explicar esse texto, não é o caso neste momento. Mas neste momento eu preciso dizer que a figura da autoridade eclesiástica está ali nessa passagem de Mateus 18. Quando Jesus fala, ensinando como confrontar os errados. Um irmão está ofendido com outro. Qual é o passo a passo? É ir a ele só, pessoalmente. Se não tiver conserto, leva 2 ou 3 testemunhas. E se não for possível resolver com 2 ou 3 testemunhas, disse Jesus, dize-o à igreja. Você não precisa pensar que é levar o assunto ao conhecimento da congregação. É as autoridades da igreja. Então, isso é autoridade eclesiástica. Eu disse que também um mediador de conflito é uma autoridade espiritual. Agora, aqui nós chegamos numa área mais delicada. A autoridade espiritual é um representante do céu na terra. É um representante de Deus. É alguém que fala em nome de Deus. E isso não é qualquer coisa. Claro, também não é para qualquer um. A pessoa que assume esse papel precisa realmente cumprir com o perfil. Na aula de amanhã, nós vamos falar com detalhes sobre o perfil, inclusive esse é o tema de amanhã, o perfil do mediador de conflitos. Tem que cumprir com o perfil. A pessoa pode até fazer o curso e pode até receber um certificado e uma carteirinha. Mas é imprescindível ter o perfil para que realmente possa se desempenhar como autoridade espiritual, como alguém que fala em nome de Deus. Pastor Bento, tem uma referência para isso na Bíblia? Tem sim. Você pode anotar e ler na sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 23. Fala da autoridade espiritual, ou seja, alguém representando a Deus tomando uma decisão aqui na terra. Anote também Mateus capítulo 16 e versículo 19. E Mateus 18, 18. E Tito capítulo 1, versículo 5. Eu vou dar muitas referências, o curso é de natureza bíblica. Todas essas referências que eu falei servem de respaldo para a autoridade espiritual. Deus ha delegado aos homens a autoridade. Onde começou isso? Em Gênesis capítulo 9, versículo 5, está o primeiro registro na Bíblia onde Deus estabelece o governo humano. Anote essa referência, Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Foi ali que Deus deu aos homens a dispensação do governo humano. Lembrando que nós somos dispensacionalistas, né? Dos que estão me ouvindo, se tem alguém que não é dispensacionalista, aí entra um ponto de controvérsia. De que nós estamos falando? De mediador de conflitos. Existem conflitos em diferentes áreas, inclusive na área doutrinária. Esse é um ponto, mas nós vamos esclarecer isso em uma próxima aula. Hoje não temos tempo. Pois bem, o que mais é um mediador de conflitos? É um pacificador. Tem base para isso na Bíblia? Tem. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É alguém que leva a paz, que apazigua. É alguém que se coloca na brecha para apartar a briga.
Aquelas pessoas que gostam de ver a encrenca, a porfia, a contenda, que desfrutam em assistir a briga, não agradam a Deus, não são mediadores. E eu costumo dizer que das duas uma, ou a pessoa é um mediador de conflitos, ou é um gerador de conflitos. Talvez alguém diga, não, pastor Bento, é neutro. Não, não tem esse neutro não. Ou é mediador de conflito, ou é gerador de conflito. O que mais é um mediador de conflito? É um intermediário. O que é um intermediário? Alguém que se coloca no meio entre as partes afetadas. Para quê? Para promover a reconciliação. O que mais é um mediador de conflito? É um conselheiro. Sobre isso de conselheiro, eu vou deixar para ampliar esse tema mais adiante. Lembrando que o segundo curso é aconselhamento bíblico terapêutico. Então nós vamos deixar para tratar isso de conselheiro mais adiante. Mas o mediador é um conselheiro. É importante ressaltar aqui que esses três cursos se unem e se integram. Eles têm uma relação íntegra, intrínseca entre eles. Por isso que eu recomendo aos estudantes fazer os três cursos, porque eles se complementam. Porque um mediador é um conselheiro. Embora nem todo conselheiro seja um mediador, mas o mediador é um conselheiro. Que mais? Também o mediador de conflito é um conciliador. O que significa um conciliador? É um resolvedor de problemas. É responsabilidade do mediador resolver problemas. Ele tem essa função, ele tem essa responsabilidade. O que mais? É um educador, porque ele tem a responsabilidade de educar. O que mais? É um capelão. Por que um capelão? É lógico que eu vou ampliar isso de capelão no terceiro curso. Mas é importante saber que, na prática, o mediador de conflitos desenvolve o papel de capelão. Então, é importante entender a união desses três cursos em forma conjunta. Que outra coisa? Juiz de paz. Mas, pastor Bento, um juiz? Sim, porque o mediador de conflito tem autorização legal para julgar. Em que sentido? Geralmente a gente ouve os irmãos dizer assim: não julgue porque somente Deus pode julgar. Essa história de que só Deus pode julgar está errado, irmãos. Não é assim não. De onde os irmãos tiraram essa conclusão de que só Deus pode julgar? Nós vemos essa atitude de que só Deus pode julgar, sabe aonde? No capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Quando aquele fornicário que tinha relações com a mulher do seu pai, e Paulo chegou e repreendeu a igreja por estar tolerando aquele rapaz. Qual era a atitude dos membros da igreja? Não julgue o rapaz, deixa tranquilo, que está tudo bem, só Deus pode julgar, isso não é certo. Na Bíblia nós encontramos, e eu vou ler para vocês, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, Paulo disse assim: por que tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julgará os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aqui, meus irmãos, Paulo deixa bem claro que Deus julgará os de fora. Os membros da casa têm que ser julgados pelas autoridades da casa. E nesse caso aqui, do capítulo 5 de 1 Coríntios, as autoridades da casa estavam ignorando o caso, fazendo vista grossa, não estavam dando importância. Deixa o rapaz tranquilo, que só Deus pode julgar. Essa atitude não é correta. Mas, pastor Bento, é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis e não sereis julgados. Eu não tenho tempo nesta aula para explicar a palavra julgar em Mateus 7. Eu vou explicar nas próximas aulas.
E você entenderá que a palavra julgar ali tem outro sentido. Logicamente, neste mesmo curso, eu vou explicar para vocês que na Bíblia existem muitas palavras que estão ali substituindo outra. Não posso explicar agora, que é apenas uma introdução. Mas tem na Bíblia muitas palavras que não é aquilo que está ali, senão outra coisa. A palavra julgar em Mateus capítulo 7 tem outro sentido. Como sabemos? Porque em João capítulo 7, verso 24, Jesus disse: não julgueis segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. Então pode julgar sim. E o mediador de conflito tem autoridade para isso. Bom, pelo menos deve ter. Isso vai depender de uma série de fatores que nós veremos a continuação. Amanhã, na aula que vamos falar sobre o perfil do mediador, vamos começar a descrever o que é que leva o mediador a realmente exercer essa autoridade. Mas é para ter autoridade. E é realmente para julgar, é para tomar decisões. O que mais podemos dizer do mediador de conflito? É um intercessor. O que significa um intercessor? Um sacerdote. Qual é o papel de um sacerdote? Alguém que intercede por outro. É alguém que se coloca no meio, entre duas partes inimizadas. E o mediador de conflito é um intercessor. Que outra coisa podemos dizer? Que é um profundo conhecedor das Escrituras. Isso sim, irmãos. Isso sim. O mediador de conflito não pode ser raso nas Escrituras. Ah, pastor Bento, mas tem que ser especialista em hebraico, grego e aramaico? Não. Não, meu irmão. Não. Definitivamente não. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, disse, e concordo com ele, que para uma pessoa ser especialista nas línguas originais da Bíblia, leva no mínimo 18 anos estudando de manhã, de tarde, de noite. Eu sei que você tem muitas outras coisas para fazer, assim como eu. Então não precisa ser especialista em línguas originais. O que precisa é conhecer bem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso sim. O que precisa é conhecer as doutrinas fundamentais das Escrituras. O que precisa é conhecer bem de hermenêutica, as regras de interpretação, para não interpretar o texto fora de lugar e gerar pretexto. O que precisa é conhecer bem a exegese. O que precisa é ter a humildade de consultar alguém quando tiver uma dúvida na interpretação do texto bíblico, entendendo que sempre tem outros que sabem mais que a gente. Eu tenho mentores que, quando preciso, eu consulto. E consulto com frequência. Além de ter fontes de literatura, de livros, aonde eu posso consultar. Eu tenho em minha biblioteca dezenas de comentários bíblicos, escritos por biblistas. Você sabe o que é um biblista? Alguém especialista em línguas originais. Então, quando eu preciso, eu consulto. Eu não vou ter aquela quantidade de livros que tem mais de 1000 páginas cada um, eu não vou ter aquele de memória. Eu consulto. Também consulto mentores. É muito importante ter um mentor. Quando a gente adota um mentor, a gente está reconhecendo com humildade que não sabe tudo. Então você não sabe tudo, mas deve ter um amplo conhecimento das Escrituras. Ser profundo nas Escrituras. Pelo menos conhecer bem a Bíblia. E ter o cuidado de não pregar a sua própria opinião como verdade final. É claro que todo mundo pode opinar, mas a nossa opinião não é a verdade final, não é doutrina. A doutrina é o que está na palavra de Deus. É isso aí. Então, o que mais podemos dizer do mediador de conflito? É uma pessoa capaz de solucionar problemas. Sobre a base legal do mediador, eu vou deixar para falar outro dia, porque essa é a parte jurídica e o nosso tempo hoje não dá para falar muito sobre isso. Vamos falar sobre outro tema. Vamos falar sobre as bases bíblicas. As bases bíblicas para
o curso de mediador de conflito. Pastor Bento, tem isso na Bíblia? Tem, meus irmãos, tem sim. Para começar, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que significa isso? Observe no texto bíblico a palavra mediador. Jesus é mediador entre Deus e os homens. Porque por causa do pecado, o homem caiu. Caiu em transgressão, caiu em morte espiritual, ficou separado de Deus, ficou inimizado de Deus. E não existe a mínima possibilidade do homem reconciliar-se com Deus se não houver um mediador. E esse mediador é Jesus. Esse mediador é Jesus. Não tem como nós nos reconciliarmos com Deus em forma direta. É a mesma coisa aqui na Terra, quando duas pessoas estão em inimizade, um diz, eu estou certo. O outro diz, não, você está errado, eu que estou certo. E aí fica aquela briga, cada um defende o seu lado. Sempre assim, irmão, desde o começo do mundo. Todo mundo diz que o outro está errado e que ele está certo. Nesses casos, se faz necessária a intervenção de um terceiro. Esse terceiro se chama mediador de conflitos. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. É necessário. Nós encontramos, vamos começar pelo Antigo Testamento. Quando Jetro visitou Moisés, ali estava Moisés exercendo exatamente o papel de mediador. E o Jetro perguntou, Moisés, o que fazes? Ele disse, não, meu sogro, é que o povo, quando tem seus conflitos, seus problemas, eles vêm a mim e me consultam e eu lhes declaro a lei de Deus e digo quem está certo e quem está errado. E faço justiça. E Jetro disse, olha, genro, o que você está fazendo está mais ou menos bem, mas não está totalmente bem. Por que, sogro, não está? Porque desse jeito, você sozinho fazendo o trabalho, você vai se cansar. Isso é uma lição para os pastores titulares de igreja. Você vai se cansar trabalhando sozinho. O que eu devo fazer? Forme uma equipe de mediadores, de juízes, de pessoas. Aí Jetro descreve o perfil deles. O perfil, amanhã nós vamos falar sobre o perfil do mediador. E Jetro detalha para Moisés, não pode ser qualquer um. Amanhã nós vamos ver esse perfil. Mas Jetro aconselha Moisés a formar uma equipe de mediadores. Queridos, eu tenho 3 décadas de ministério pastoral e eu sei, em carne própria, o que é, muitas vezes, trabalhar sozinho. Muitas vezes tive que orar, jejuar, ler a Bíblia, pregar, estudar, fazer faculdade, atender construção. Dos que estão me ouvindo nesta hora, que há muitos que me acompanharam durante o processo de construção de templo e tudo isso, e jejuando, e estudando na faculdade, e atendendo a igreja, e tinha que ministrar a classe da escola dominical, e tinha que ministrar no culto, domingo à noite, etc. E os auxiliares, você não delega? Não é que não delega, é que muitas vezes o auxiliar dá uma dor de barriga de última hora e não aparece. Então fica pesada a carga para o líder sozinho. É imprescindível que o líder tenha uma equipe que trabalhe com ele e que faça a mesma coisa que ele faz. Jetro disse, os teus auxiliares vão resolver os problemas pequenos, somente os problemas grandes trarão a ti. Essa é uma base bíblica. Isso está em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. Pois bem, só para concluir, queridos, só para concluir, tem muitas bases bíblicas. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, nós temos outra base. Salomão recebe um problema grave, 2 mulheres discutindo
quem matou o filho. Uma dizia, foi ela que matou o filho dela e jogou o crime para mim, e etc. E Salomão teve a sabedoria necessária para julgar aquela causa. Ali nós temos uma base bíblica e um exemplo lindo do que significa ser um mediador de conflito. E a lição que aprendemos em 1 Reis 3,16 é a importância da sabedoria, que esse é um dos pontos a ser tratado nas próximas aulas. Sabedoria. Sabedoria não se adquire em aulas ou em livros. É importante as aulas, são importantes os livros, mas a sabedoria é dom de Deus. Outro exemplo que nós temos em Mateus capítulo 18. Jesus ensinando ali exatamente como tratar a situação de conflitos. Outro exemplo é em 1 Coríntios capítulo 6. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, e com vergonha. Eu tenho visto pregadores famosos dizendo para os irmãos, em plena pregação, irmão, você está tendo problema no seu lar? Leva para a delegacia de polícia. Não, meu irmão, está errado. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo repreende a igreja de Corinto de forma severa. Vocês, quando têm conflitos, vocês levam para os mundanos resolver. Não tem um sábio dentro da igreja que possa resolver isso. Paulo repreendeu a igreja de Corinto por essa atitude. E hoje, em pleno 2024, nós vemos pregadores aconselhando os membros da sua igreja a levar seus assuntos para a delegacia de polícia. Está errado, irmãos. É as autoridades da igreja quem tem que resolver. Talvez as pessoas, que sei eu, quantas pessoas pensam que estar na igreja adorando a Deus significa estar livre de problemas. Isso não existe, irmão. Não existe. Todos nós somos humanos. Temos emoções, temos sentimentos, temos opiniões, temos gostos diferentes. E por aí vem os conflitos. Claro, a causa principal mesmo dos conflitos é a soberba. Porque errar, todos nós erramos. Mas não custa nada reconhecer, admitir, pedir perdão. O grande problema mesmo é que as pessoas têm dificuldade de reconhecer. Então entra aí a necessidade do mediador. Entra aí a necessidade de um terceiro. Bom, queridos, então temos outras bases bíblicas, mas nós vamos parar por aqui. Vamos amanhã, no mesmo horário, nós vamos continuar. Eu quero somente agradecer a vocês pela sua participação, sua audiência. Queridos, deixem nos comentários perguntas. Perguntas sobre assuntos que a resposta seja entre certo ou errado. Em assuntos de casais, convivência familiar, problemas ministeriais. Não posso responder na mesma aula no momento, mas eu respondo na próxima aula. Mas deixe nos seus comentários a sua pergunta. Versículos difíceis de interpretar, porque é lógico, tem uma série de versículos na Bíblia que não é fácil de interpretar. E eles, de alguma forma, se tornam objeto de controvérsias e que precisa de uma resposta. Queridos, muito obrigado, tenham todos uma boa noite, descansem. Eu vou estar enviando para vocês o material de apoio, lembrando que este curso tem um material de apoio muito rico, muito abundante para você estudar em casa. Não é simplesmente as aulas que vão ser transmitidas aqui, é o material de apoio para você estudar. Se você não ler, não estudar, não meditar no material de apoio, apostilas e livros que vamos estar enviando para você, o curso fica incompleto. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.